Continuando então, pessoal, fui derrubado fechando a minha fala, vocês certamente perceberam, eu não estava voltando, mas vamos lá. Por que eu coloquei aquilo lá? Nós temos que tomar alguns cuidados em relação à maneira como nós argumentamos, ou como nós apresentamos a nossa argumentação nos processos. Não tem nenhum problema nós nos indispormos, no sentido de defendermos o nosso cliente, mas sempre de maneira técnica. Tá tudo certo questionar a maneira como o magistrado julga ou deixa de julgar, mas usar o processo para uma finalidade jocosa, né, para fazer graça, ou até para fazer uso de ironias e tudo mais, é, é algo um pouco complicado, temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, percebe-se que há uma falta de bom senso, pois, nesse caso, o advogado se manifestou dessa forma, como eu li para os senhores, e o juiz já se pronunciou sobre isso. A decisão saiu essa semana e o juiz condena o advogado por embargos protelatórios, aplica uma multa, determina expedição de ofício para a OAB para apurar se o advogado praticou ali alguma infração ética, enfim. É uma possibilidade do juiz fazer, mas nós também não podemos ignorar que, em muitos momentos, os juízes agem dessa maneira, sendo extremamente jocosos, fazendo uso de linguajar desnecessário, ironias, né, que não tem a menor sentido e não cabe no ambiente processual. Enfim, fica ali um exemplo que, a princípio, não é algo interessante de ser seguido, tá bom? Sempre quando nós nos manifestamos processualmente, é importante apresentarmos uma narrativa fática, mas é mais do que importante apresentarmos uma fundamentação teórica. Então, isso tem uma relação com a chamada causa de pedir, que é expor os fatos e também expor os fundamentos jurídicos, fazer essa costura, né, entre tudo aquilo que está sendo alegado e, além daquilo que está sendo alegado, apresentarmos essa situação também com as regras jurídicas correspondentes, atinentes, tá bom? Vamos então para o nosso último elemento da ação, nessa revisão que estamos fazendo, que é o pedido, né? Nós temos o pedido como o último elemento da ação. Jovem, primeira coisa, o pedido, ele precisa ser a consequência lógica e natural da minha causa de pedir. Nós precisamos entender que a petição inicial, ela é uma peça só, e ela é uma peça que possui começo, meio e fim. Sendo assim, a finalização da minha petição inicial, que vai acontecer no meu pedido, precisa ser uma consequência lógica e natural de tudo aquilo que eu venho sustentando desde o momento em que eu iniciei a escrita da minha petição inicial. É muito comum nós observarmos petições, e não só petições iniciais, mas qualquer petição no processo, né, todas as manifestações processuais, em que ela é toda segmentada, é como se ela, além de ser dividida em partes, como naturalmente ela parece que uma coisa não tem relação com a outra, e nós temos que tomar esse cuidado. A petição precisa ser um negócio só, por mais que ela tenha divisões, mas as coisas precisam conversar entre si. Não são partes isoladas e independentes. Então, o meu pedido precisa ter relação com tudo aquilo que eu venho construindo dentro da minha argumentação e dentro da minha exposição. E se tem algo que é muito importante nós tomarmos cuidado quando elaboramos uma petição inicial, é no pedido. É essencial saber pedir. Tá? O pedido, eu já coloco aqui para você na primeira parte do material, né, disponibilizado, que o pedido é o núcleo da petição inicial. Ah, bacana, e é isso mesmo. O pedido é, de fato, o núcleo da petição inicial. E mais do que isso, o pedido ele é um elemento limitador da prestação jurisdicional, porque é o pedido que vai determinar aquilo que o juiz pode ou não analisar. Tá? Então, é muito, muito, muito importante nós entendermos a relevância de saber pedir. Então, dentro de alguns conceitos teóricos vários que nós temos aqui no primeiro parágrafo, o tópico pedido é o núcleo da petição inicial, é a providência que se pede
ao Poder Judiciário, pretensão material deduzida em juízo, enfim, é aquilo que eu quero. Pedido é o que eu desejo, qual é o meu objetivo por meio do processo. E temos aqui um foco muito importante, né? O pedido, ele vincula a prestação jurisdicional. O juiz, ele analisa o processo à luz e a partir das limitações que eu impus por meio do meu pedido. Então, diante disso, nós podemos verificar dois dispositivos aqui, 141 e 492, colocados no material. O artigo 141, o juiz decidirá o mérito, o que é mérito? O mérito é pedido, né? O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Então, não cabe ao juiz fixar ou estabelecer um limite àquilo que está relacionado ao processo via de regra. São as partes que estabelecem o limite por meio dos pedidos que elas apresentam, né? Então, nós temos aqui essa primeira previsão do 141. Sendo vedado, ou seja, proibido ao juiz conhecer questões que não foram apresentadas pelas partes, quando a lei exigir, né, a iniciativa da parte. Então, o juiz, via de regra, ele está condicionado àquilo que é apresentado por meio do pedido. Aí temos o 492, que vai dizer o seguinte: é vedado ao juiz, é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, ou seja, dar aquilo que não foi pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em coisa diversa do que foi demandado, né? E aí vem o parágrafo único: a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Pessoal, muita atenção para essa limitação que o 492 nos traz. O juiz, ele é proibido de condenar a parte em quantidade superior ao que foi pedido, mas não existe qualquer proibição ao juiz em condenar a parte em quantidade inferior ao que foi pedido. O juiz pode dar menos, o que ele não pode é dar mais. Tá? A limitação é para mais, para menos não temos essa limitação. Bom, diante desse parâmetro que nós aplicamos para a sentença, né, daquilo que o juiz deve observar para proferir uma decisão, nós encontramos 3 categorias de sentença e todas as 3 são sentenças com problemas, né, que são as sentenças ultra petita, extra petita e infra petita, né? Que são aqui os próximos 3 parágrafos que nós temos no material. Nós temos a sentença ultra petita, extra petita e infra petita. A infra petita também pode ser chamada de sintra petita. São sinônimos. Se a decisão é ultra, extra ou infra petita, a decisão é problemática, ela tem que ser corrigida. Não pode produzir efeitos decisões ultra, extra ou infra petita. Todas apresentam problemas e a sentença precisa ser corrigida. Quando que a sentença ou a decisão ela é ultra petita? A gente chama de ultra petita quando a decisão ultrapassa os limites do pedido. E aqui eu gosto de usar palavras que sejam muito próximas da palavra em latim utilizada, porque isso facilita a nossa relação. Você vai encontrar na doutrina que a sentença ultra petita acontece quando o juiz vai além do pedido. Mas talvez seja muito mais fácil para você relacionar, lembrar que a sentença ultra petita acontece quando o juiz ultrapassa os limites do pedido. E o que é ultrapassar os limites do pedido? É dar mais do que foi pedido. Então, o autor pediu que o réu fosse condenado a R$5.000 de dano moral. Nós acabamos de ler no 492 que o juiz não pode condenar a parte em quantia superior. Só que o juiz, lendo o caso, ele fica tão indignado com a postura do réu que ele fala: 5.000 é pouco, vou condenar o réu a pagar 10. Isso é ultra petita. Isso é ultrapassar o limite estabelecido pelo pedido. Isso não pode acontecer. Quando eu formulo o meu pedido estabelece o limite máximo, estabelece o teto daquilo que pode ser dado ou não. O juiz não pode dar mais do que aquilo. Se ele der mais, isso é uma decisão ultra petita.
Extra petita. Extra petita é quando a decisão concede pedido estranho. Por mais que estranho não tenha X, mas foneticamente extra e estranho são extremamente próximos, né? Então, sentença ou decisão extra petita é quando se concede pedido estranho. E o que é pedido estranho? É pedido não formulado. Então, a parte pede condenação em dano moral. E só. O juiz condena em dano moral e também condena em dano material. A parte não pediu dano material. Se o juiz dá aquilo que não foi pedido, isso é extrapolar. Extra petita, extrapola. Né? O juiz concede pedido estranho, dá aquilo que não foi pedido. A diferença, pessoal, entre ultra petita e extra petita é que na extra o juiz dá aquilo que não foi pedido. E na ultra, ele dá o que foi pedido, mas dá mais. Né? Pediu X, ele dá 2X. Esse é o ponto da diferença entre ultra e extra petita. E, por fim, nós temos a sentença infrapetita ou sintrapetita. Quando que a sentença ela é infrapetita? Sentença infrapetita é sentença omissa. É quando o juiz não se pronuncia sobre uma ou outra ou vários pontos do processo. Né? Nós temos ali possibilidade de termos vários pedidos numa petição inicial. E, às vezes, o juiz deixa um pedido de lado, simplesmente não se pronuncia sobre isso. Essa omissão do magistrado, ela evidencia uma sentença infrapetita. Omissão é sentença infrapetita. Tá? Muito cuidado com uma confusão que é bastante comum da gente observar, principalmente em prova. Aí a questão está lá assim, sentença infrapetita acontece quando o juiz dá menos do que foi pedido. Isso está certo? Não, isso está errado. O juiz pode dar menos. Sentença infrapetita é quando o juiz é omisso, quando ele não se pronuncia sobre um ou algumas coisas que foram colocadas no processo. Tá? Então, aqui, nessa primeira parte sobre pedido, a gente coloca, comenta, faz uma ponderação sobre decisões que apreciam o pedido de maneira errada. Então, você já sabe o que é pedido e já sabe quando que nós temos ali decisões problemáticas. Quais são os requisitos do pedido? Nós temos 3 requisitos. O pedido tem que ser certo. Oi. Aí, no caso quando o juiz ele não ele é omisso. Isabela, não estou te entendendo. No caso do juiz omisso, ou ele... Isabela, está cortando. Escreve para mim a pergunta, por favor. Não dá para te entender. Está cortando bastante a sua fala, eu não consigo entender. Deixa eu só aguardar a Isabela mandar a pergunta aqui. Alô, amiguinho, fala pelo telefone, não estou te ouvindo pela TV. O que é isso? Craque. Só está assistindo um programa infantil na hora dessa. Você está escrevendo, Isabela? Só para eu saber se eu espero. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. No caso do juiz omisso ou que ultrapassa os limites do pedido, a parte recorre ou pede reformulação do pedido? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte. A parte, Isabela, ela já formulou o pedido. E nós vamos estudar mais daqui a pouco que o pedido ele pode ser mudado pela parte, mas até um determinado momento.
Quando eu chego na sentença, a parte não vai mais conseguir mudar o pedido. Tá? Então, não tem como ela mudar o pedido dela na sentença, no momento da sentença. Então, o pedido já está formulado. Isso já é certo. O pede reformulação da sentença, entendi. É que, assim, na verdade, vai ser... uma coisa vai produzir as duas coisas, tá? Quando nós temos uma sentença que é omissa, no caso da infrapetita, a parte vai apresentar o recurso chamado embargo de declaração, que os embargos de declaração eles servem para atacar também decisão omissa. E aí nós temos um recurso e, como consequência dos embargos de declaração, o juiz vai ter que corrigir a sentença, vai ter que corrigir a decisão. Então, vai ser um recurso que vai produzir essa reformulação, sabe? Então, a mesma conduta vai gerar essas duas coisas. Se for uma sentença ultra petita ou extra petita, aí já não é caso de embargo de declaração. A não ser se eu forçar muito a barra no meu argumento. Mas seria mais um caso, porque assim, só para vocês entenderem, os embargos de declaração, eles são analisados pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Então, vamos pensar, se o juiz da primeira vara civil de Apucarana, ele profere uma sentença omissa, e eu interponho ali embargo de declaração, que é esse recurso que eu comentei, é o próprio juiz da primeira vara civil que vai analisar. Porque eu estou dizendo para ele, ó, a sua decisão está omissa, então corrige, por favor. E é ele mesmo que vai corrigir. Nos outros casos em que eu não conseguir enquadrar no uso dos embargos de declaração, aí eu tenho outros recursos. E esses outros recursos vão levar o meu processo para outros lugares. Então, normalmente, em uma situação de ultra petita ou extra petita, esse meu recurso levaria o meu processo para Curitiba, por exemplo, se o processo estivesse em Apucarana. E aí, lá em Curitiba, o tribunal diria, de fato, há uma nulidade na sentença. O juiz extrapolou os limites. E aí o tribunal pode tomar duas decisões. Ou ele anula a sentença e manda o juiz proferir de novo a sentença, respeitando os limites, que é o mais comum. Ou o próprio tribunal cancela a sentença e eles mesmos proferem uma decisão dentro dos parâmetros. E aí eles proferem um acórdão, uma decisão substitutiva. Entendeu, Isabela, como que acontece isso? Beleza. Manda a pergunta, qualquer coisa, tá? Eu não sei se tem alguma situação na tua internet, mas você falava, sua voz sumia. Sumia mesmo, de ficar um silêncio, assim, e aí não dava para entender. Daí é só escrever, que daí escrevendo não tem erro. Quais são os requisitos do pedido? Né? O pedido deve ser certo, determinado e coerente. Bom, o que é pedido certo? Jovem, pedido certo é pedido expresso. O pedido no processo ele tem que ser expresso. Não existe pedido presumido via de regra, sabe? A gente entende que existe presunção em relação ao honorário. O advogado em tese não precisa, fazer um pedido expresso na petição inicial de condenação em honorário. Isso já é implícito. Mas em via de regra pede. Semana passada eu fui fazer, agora tudo online, né? Fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. Antes da minha sustentação, outro advogado estava sustentando. E como ele não pediu expressamente a fixação de honorários em segundo grau pelo recurso, os desembargadores não acharam por bem não fixar. Mas os desembargadores estão errados. Não é porque ele não pediu que ele não tem direito. Mas aí eu não vou ficar advogando para os outros, né? Um problema meu, né? Isso é uma questão do advogado. Mas para não correr risco, pede tudo o que tiver que pedir. André, esse acórdão tem efeitos de primeira instância? André, a gente tem que pensar assim. Dentro da estrutura do judiciário, eu não sei, vocês chegaram a estudar aquela estrutura do Poder Judiciário? Entre primeiro grau, segundo grau, essas coisas? Vocês chegaram a ver isso? Eu realmente preciso saber disso, tá? Porque senão eu tenho que apresentar essa estrutura do judiciário antes de falar de recurso, porque senão a lambança está feita.
Tá? Vocês chegaram a ver, tipo, primeiro grau, segundo grau, Tribunal Superior. Não, mas eu digo em processo, porque eu falei isso em IED. E aí não trabalhei algumas questões processuais, porque ainda não era tempo, né? Isso foi trabalhado em IED, primeira instância, segunda instância, entrância inicial, intermediária e final. Essa divisão do judiciário foi? Tá. Por favor, gente, vocês me falem, tá? Se alguém se lembra, por favor, me fale, porque isso ajuda bastante a entender, né, essa questão do processo. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Quando a gente olha para a estrutura do Poder Judiciário, essa estrutura, além de ser uma estrutura organizacional, é também uma estrutura hierárquica. Tá? Então, nós temos aqui também uma hierarquia, tá, diante disso. Logo, as decisões proferidas pelos tribunais superiores, elas podem substituir as decisões proferidas pelos juízos inferiores. Então, se eu tenho uma decisão aqui em primeiro grau, em Apucarana, em Arapongas, Maringá, Londrina, enfim, e eu não concordo, recorro, se o tribunal acolhe o meu recurso, a decisão do tribunal vai, em regra, operar efeito substitutivo. Ela vai matar a decisão de primeiro grau e vai substituir a decisão de primeiro grau. E aí o processo será devolvido para a Apucarana e a Apucarana vai cumprir a decisão do tribunal e ignorar a decisão do juiz de Apucarana, por uma questão de hierarquia. Sempre a decisão do tribunal vai operar efeito substitutivo? Não. Por que isso não vai acontecer sempre? Porque nós temos casos em que o tribunal vai anular a decisão. Se o tribunal se limita a anular a decisão do juiz de primeiro grau, o processo volta para o juiz de primeiro grau dar uma nova decisão. E aí eu não vou ter efeito substitutivo, eu vou ter só efeito anulatório. Tá? Mas o mais comum é o tribunal julgando novamente, e se o tribunal concordar com o recurso, acolher o recurso, o que a gente vai chamar tecnicamente de dar provimento. O que é dar provimento? É o tribunal acolher o recurso, concordar com o recurso. Isso vai substituir a decisão de primeiro grau. Entendeu, André? Beleza. Então, o primeiro requisito que nós temos do pedido é que o pedido tem que ser certo. E pedido certo é pedido expresso. Temos aí a previsão no artigo 322 sobre a certeza que deve ser atribuída ao pedido. Além disso, o pedido tem que ser determinado. Pedido determinado é aquele pedido delimitado. Delimitado em quantidade, por exemplo. Então, vou te dar, em alguns casos, certeza e determinação se confundem. Por exemplo, se eu peço que o réu seja condenado a me pagar 10 mil reais, a certeza é 10 mil reais e a determinação também. Agora, e aí, nesse caso de dinheiro, se confunde certeza com determinação. Mas em outros pedidos, eu consigo diferenciar. Exemplo, se a minha ação tem por objetivo pegar um carro, tá? O que é pedido certo? Pedido certo é, eu quero que Vossa Excelência condene o réu a me entregar um carro. Isso é a certeza. A certeza diz respeito ao objeto, eu quero um carro. Qual é a determinação? Qual carro? Que cor? Qual é a placa? Qual a versão, modelo, ano? Isso é determinação. Essa pormenorização do objeto, tá? Dizer exatamente os limites daquilo que está buscando. Além de certeza e determinação, o pedido também precisa ser coerente. E quando eu falo de pedido coerente, pessoal, meu Deus do céu, aqui parece que é a parte onde enrosca. Coerência é justamente esse pedido resultar de tudo aquilo que vem sendo trabalhado desde o início da inicial. O pedido precisa ser uma consequência lógica, construída desde a primeira linha da sua petição. Coisas que eu já vi em processo. O autor veio, a petição, endereçamento, qualificação, tudo certo e lindo. Tudo bacana. Chegou na hora da historinha, contou a historinha, falou de todo o prejuízo que o indivíduo teve, porque ele perdeu seu carro,
e aí o valor do carro, contou toda a historinha. Chegou na fundamentação jurídica, fundamentou toda em cima do dano material, e você está tendo aí responsabilidade civil, creio eu, já sabe que dano material é a soma do lucro cessante e o dano emergente, que é aquilo que efetivamente se perdeu com aquilo que se deixou de lucrar. Ele todo fundamentou em torno do dano material. Chegou no pedido, pediu a condenação em dano moral. Isso não tem cabimento. Em nenhum momento da peça ele fala de dano moral. Então não existe lógica alguma do pedido ter dano moral se ele não fala de dano moral na sua argumentação. Percebe? O pedido precisa ser uma consequência lógica de tudo aquilo que foi produzido no processo. Isso é a coerência do pedido. Tá? E aqui nós temos a última parte, penúltima parte do pedido, que fala sobre a acumulação de pedidos. Não vai dar tempo para a gente falar, falta 1 minuto e 50, mas só para a gente introduzir o assunto. Acumular pedidos é no mesmo sentido da pluralidade de partes. Da mesma forma como um processo pode ter vários autores e ou vários réus, eu posso ter um processo com vários pedidos. Porque nem sempre eu quero uma coisa só. Às vezes eu quero várias coisas. E eu posso, por uma questão de economia, ter já que é várias coisas contra a mesma pessoa, faço um processo só com vários pedidos. Isso é cumular pedidos. Cumular pedidos, cumulação de pedidos é um processo com vários pedidos. Na semana que vem, a gente vai retomar aqui e aí efetivamente concluir esse material. Nós ainda estamos nesse material. Depois eu quero trabalhar com vocês pressupostos processuais, que é importante para daí sim nós irmos para a coisa julgada, tá? A gente está perdendo um tempinho nisso, infelizmente acaba sendo inevitável, porque são informações que a gente precisa retomar. Beleza? Terminando aqui, eu já vou postar agora, assim que terminar de carregar, já vou postar no YouTube igual eu fiz ontem, aproveitar esse período do intervalo antes de começar a próxima aula para postar. Qualquer dúvida me mandem, a gente vai se falando, tá? Boa semana a todos, se cuidem, bom resto de semana, né? Hoje é quinta-feira, bom final de semana, fiquem com Deus. Nos vemos na semana que vem, qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais, beijos e abraços.